Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades do Eterno Aprendiz, falando sobre a Pérsia, que seria uma civilização antiga que povoou o sul do Irã. Os persas foram povos de uma antiga civilização que aos poucos conquistaram e habitaram a região mesopotâmica, no planalto do Irã, próximo às margens do Golfo Pérsico, e descenderam de uma tribo nômade chamada Parsi, que migrou da Ásia Central para a região do sul iraniano aproximadamente em 1000 a.C. Durante milênios, os povos persas viviam em clãs e eram dominados por povos medos, assírios e babilônicos. Posteriormente, eles conquistaram territórios e formaram uma das mais importantes civilizações antigas. Os persas povoaram o local onde é atualmente conhecido como a província do Irã, chamado de Fars. Por isso, a população iraniana tem ancestralidade persa. O Irã, ou República Islâmica do Irã, inclusive só começou a ser chamado assim em meados do século XX, em 1935. Até então, esse território era conhecido apenas como Pérsia. Os persas disseminaram sua cultura e sua língua não somente no Irã, mas também em outros territórios. Até os dias atuais, no Irã é falado o idioma persa e a língua pertence à família linguística indo-europeia e pode também ser chamada de Parsi ou Parsi. O idioma persa ainda é falado hoje em dia no Afeganistão, chamado de língua Dari, no Tajiquistão, chamado de língua Tajik, e ainda em outros países do Oriente Médio, como o Iraque, o Uzbequistão, a Turquia, os Emirados Árabes e também o Bahrein. O Império Persa surgiu com a ascendência de Ciro II, o Grande, que destruiu o trono do rei do Império da Média, que seria Astíages. Depois dessa vitória, os persas, que até então eram dominados pelos povos medos, passaram a subjugá-los sob a liderança de Ciro II. Esse episódio ocorreu por volta de 560 a 530 a.C. e marcou o início do surgimento do Império Persa. Ciro II realizou diversas reformas administrativas e iniciou um processo de expansão territorial. A força militar do Império Persa conseguiu dominar toda a região da Mesopotâmia e da Península Arábica. Os principais territórios que fizeram parte do domínio persa no governo de Ciro II foram a Babilônia, em 539 a.C., o território da Ecbatana, capital do Império Medo, em 549 a.C., Helesponto, nome antigo do noroeste da Turquia e fronteira indiana. Depois de ter edificado os alicerces do Império Persa, Dario I assumiu o governo com ainda mais riquezas e vitórias territoriais. Seu governo durou de 549 a 485 a.C. e foi formado por muitas realizações políticas e administrativas, sendo conhecido também como um grande guerreiro persa. Uma das formas de manutenção das riquezas era com a arrecadação de impostos dos povos dominados. E para otimizar essa tarefa, em toda parte do vasto domínio Império Persa, Dario I os dividiu em 20 unidades territoriais menores chamadas de satrápias. A cada satrápia foi designado um governador que era chamado de sátrapa. Os sátrapas eram incumbidos de fiscalizar e arrecadar os impostos e auxiliar no crescimento da economia local. Juntamente com os sátrapas, existiam homens de confiança do rei que faziam todos os relatos ao governo persa. Por isso eles eram chamados de olhos do rei e ouvidos também. A hegemonia do império foi concretizada com a construção de estradas. Uma das principais foi a Estrada Real Persa, que auxiliou o desenvolvimento da economia e serviu de passagem para os soldados do exército e para também os funcionários dos correios. A civilização persa tornou-se exuberante também pelas construções de palácios, monumentos e crescimento das cidades. Na sociedade persa não existia a possibilidade de mobilidade social, ou seja,
Se uma pessoa nascesse com status, ela morreria naquele status social. Dessa forma, as pessoas que eram nascidas em famílias mais abastadas permaneciam ricos, assim como as pessoas que nasciam em famílias mais desfavorecidas permaneciam pobres. A sociedade civil persa era chamada de estamental e rígida. Somente em determinadas situações peculiares essa tradição social era quebrada. A coluna principal do império eram soldados persas. Eles tinham muito valor dentro da sociedade porque eram os responsáveis pela organização de diversos povos e a proteção das fronteiras. Os soldados persas eram homens que tinham treinamento militar intenso, boa remuneração e temidos por toda a população. O recrutamento ocorria com homens de várias partes do domínio persa. No auge do império, o exército alcançou aproximadamente 300 mil soldados. Já na questão religiosa, os persas tinham o zoroastrismo como a principal religião. O zoroastrismo foi uma crença religiosa difundida pelo profeta persa Zoroastro no século 7 e 6 a.C. Zoroastro nasceu na Pérsia, próximo à Ásia Central, e aos 30 anos de idade iniciou sua vida missionária. Pouco a pouco foi ganhando seguidores e adeptos da religião, que entraria para a história antiga como uma das mais duradouras do mundo. Antes das ideias missionárias do profeta, os persas eram politeístas e acreditavam em várias divindades. Depois das pregações de Zoroastro, muitos converteram-se à ideia de que existia o bem que regia todas as coisas e a existência do mal, responsável pela raiva e toda a ganância e coisas ruins da terra. O livro sagrado é o Zendavesta, o qual conta a narrativa sobre Ahura Mazda, deus da bondade e da sabedoria, e sobre Ahriman, o deus das trevas. Os seguidores dessa fé acreditavam que no fim dos tempos, ou no dia do Apocalipse, Ahura Mazda venceria Ahriman e levaria todos aqueles que escolheram o caminho do bem para o céu. Acredita-se que a crença religiosa do zoroastrismo moldou a crença doutrinária judaico-cristã e ainda reverbera no seu entendimento religioso para as principais religiões da atualidade, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O zoroastrismo ou mazdeísmo, como pode também ser conhecido, pode ser considerada a primeira religião monoteísta ética. Com a assimilação da religião islâmica no Irã, o zoroastrismo passou a ser praticado por apenas 1% da população iraniana. E você, o que achou do vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários dicas, elogios e sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, família!